Graças a Deus. Bendito seja, Pai, o santo e glorioso nome do Senhor. Senhor, muito obrigado por mais essa vez, ó Deus. O Senhor me permitiu, Pai, estar aqui. Melhor dizendo, Pai, o Senhor me trouxe aqui. Papai, obrigado. Obrigado, meu Pai, por esse dia, Pai. Obrigado, Senhor, por esse momento, pelo ar, Pai, que eu respiro. Senhor, obrigado pelas tuas maravilhas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me salvou. Obrigado, Senhor, porque o Senhor teve compaixão de mim, teve misericórdia, Pai, de mim. O Senhor não atentou, Pai, para as minhas tão grandes falhas, mas atentou, meu Pai, pela bondade do Senhor, pela bondade do seu coração, pela compaixão, Pai, que o Senhor tem dentro de si. O Senhor mesmo disse que o Senhor é amor. O Senhor é amor. E quando precisa, quando necessário, é fogo consumidor. Mas o Senhor é justiça. E nessa virada, Pai, de dia, já passando aqui, meu Pai, das 12 horas desse dia que chamamos hoje, 12 horas e 4 minutos, desse dia de domingo. Eu estou aqui, Pai, para te louvar, para te agradecer. E eu sei, Pai, que tem pessoas do lado de lá que vai ver, Pai, vai ver esse vídeo e vão ser tocados pelo Senhor. Porque quem toca é o Senhor, não é o homem, Pai, que toca. O homem não tem poder de tocar, de convencer, o homem não tem poder de nada. Mas todo o poder e toda a autoridade está com o Senhor. E o Senhor dá a quem o Senhor quer. Ó Espírito Santo, visita, Pai, esse homem, Pai, que está passando por uma dificuldade, Pai, muito grande. Visita essa mulher, Senhor, que está passando, Pai, uma dificuldade terrível, Pai. Como aquela, Senhor, que nós visitamos no dia de ontem. Tantos exames, Pai, para fazer. Tantas preocupações, meu Pai, que está no coração dela. Papai, só o Senhor pode tirar tudo isso. Só o Senhor, meu Pai, pode mudar essa história. Só o Senhor pode mudar essa situação. E eu creio, meu Pai, que o Senhor já fez, Pai, na vida dela. Eu creio que o Senhor já fez na vida dessa mulher que está me ouvindo. Que está ouvindo, Pai, essas palavras, Pai, dita por esse homem, Pai, que é muito significante. Ó Espírito Santo de Deus, envia o seu poder, Pai, para salvar. O seu poder, meu Pai, para libertar. O seu poder que salva, Pai, que restaura, que dá força. Esse que está pensando, meu Pai, em desistir, fortalece ele, meu Pai. Coloca no coração dele que só existe dois caminhos. Um é com o Senhor e outro é com o adversário das nossas almas, que é Satanás. Que a nossa saída verdadeira, nossa saída de paz é com o Senhor. Ajuda, meu Pai, essa pessoa. Ajuda, meu Pai, esse homem, Pai. Assim, meu Pai, como o Senhor me ajudou. Como o Senhor me salvou, Pai. O Senhor me libertou, me limpou. Limpa também essa criatura, meu Pai, que está do lado de lá. Com tantas preocupações, Pai, no coração. Com tantas preocupações, meu Pai, nas coisas cotidianas, meu Pai. Assim, meu Pai, e desde já eu te agradeço, porque é certo, meu Pai, que essa luta, ela já passou. Em nome do Pai, em nome do Filho Jesus Cristo e em nome do Espírito Santo de Deus.
Amém. Glória a Deus. Receba a paz do Senhor Jesus no seu coração. Ele está aí com você para guerrear suas guerras. Só é necessário você crer. Creia nisso. Creia que Ele está com você. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Vou abrir uma palavra aqui para a nossa meditação, que fica no livro sagrado, melhor dizendo, nas cartas de Paulo aos Hebreus. Epístola aos Hebreus, capítulo 6, versículo 4. Amém? Receba no seu coração a santa e gloriosa palavra do Deus de Israel. Senhor, eu não tenho nenhuma capacidade, meu Pai, de convencer essa pessoa, esse homem, essa mulher, esse jovem, quem quer que seja, meu Pai, sobre o que vai ser dito aqui. Mas o Senhor, Pai, é o que convence o homem do seu erro, do seu pecado. Então o Senhor revela, meu Pai, no coração dele. Revela, Senhor, no meu coração a tua vontade e o teu querer, meu Pai. Porque se o Senhor não revelar, o homem perece. Se o Senhor não revelar tuas profundezas, o homem morre, Pai. Porque a vida do homem está depositada com o Senhor. Em nome de Jesus. Capítulo 6 da carta aos Hebreus, versículo 4. Disse assim, disse assim: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participante do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo crucifica o Filho de Deus e o expõe ao vitupério, ou seja, vergonha, porque, amém, expõe ao vitupério, a vergonha. Quando aceitamos o Senhor e Salvador Jesus Cristo na nossa vida, nós alegramos o coração do nosso Pai, que é Deus. E quando nós afastamos, entristecemos o Espírito Santo de Deus. E o que nos convence de pecados, das nossas falhas, dos nossos erros, é o Espírito Santo do Senhor. Se esse Espírito Santo do Senhor, que habita dentro de nós, ele está triste, como é que ele vai nos convencer dos nossos erros? E assim então, ele se afastando, cada dia nós vamos afundando cada vez mais. Cada dia nós vamos distanciando do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que conhece ao Senhor, você já teve muitas alegrias. Você já teve muitas alegrias. Talvez tenha falado, já falou em línguas, a língua dos anjos. Já teve um encontro verdadeiro com o Senhor. Aquela coisa que não, aquelas maravilhas, que não tem como explicar para o homem, é entre você e Deus. Você já viu muitos milagres, você já viu muitas curas. Deus já te usou para levantar aleijado, Deus já te usou para curar uma dor de cabeça. Não que isso era próprio sua, mas isso era o dom de Deus manifestado na sua vida.
E o Espírito Santo, ele fala que quando o homem prova dessas profundezas e afasta dele, é impossível que ele venha ser salvo, ele venha se arrepender para ser salvo. Porque quando ele se afasta, ele continua entristecendo e envergonhando o nosso Criador, o seu Criador. E você que me vê, você que me ouve, provavelmente você já passou por algumas situações de baixar o rosto, ter vontade de colocar o rosto em algum lugar para ninguém ver o seu rosto de vergonha. Vergonha é uma decepção muito grande que o homem sente dentro do seu coração, que não tem como você esconder. Às vezes Deus, ele está assim conosco. Às vezes o Senhor, ele fica assim comigo, fica assim com você. Por causa das nossas falhas, nossos erros. Mas se o homem já provou das profundezas do Senhor, como diz as Santas Escrituras, ele não consegue mais voltar para o seu lugar de origem. A Bíblia diz que Esaú, o irmão de Jacó, ele tinha o direito da primogenitura. E numa oportunidade de desespero, de fraqueza, de falta de vigilância, ele vendeu a sua primogenitura para o seu próprio irmão. E ele dentro de si ele disse: o que me vale isso, se estou nessa condição, passando até necessidade. Ele vendeu essa primogenitura. E a palavra do Altíssimo, ela disse que Esaú, ele tentou com todas as forças para voltar ao seu lugar de origem e não conseguiu. A Bíblia, ela assemelha esse lugar aonde Esaú queria voltar. Esse Esaú pode ser você que me ouve, pode ser você que me vê. Essa palavra hoje é para nós. A Bíblia nos assemelha a esse lugar como o acesso em fogo que Moisés acessou quando Deus chamou Moisés para escrever as tábuas do concerto e dar para ele, para o povo que ele o conduzia pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que Moisés, que quem tocasse naquele monte era morto. E o Senhor disse para ninguém tocar, nem homem, nem seres vivos nenhum. Que o que tocasse ali era morto. Assim, era esse acesso em fogo aonde Moisés acessou. Esse acesso que Esaú tinha que acessar, quis acessar, para ter o seu direito de primogenitura novamente, era mais ou menos não, perdão, era acesso tipo esse que Moisés tentou acessar. Aliás, que Moisés acessou. Então, a gente vê, a gente observa, a gente lê as Escrituras e medita nela, e eu observo o quanto eu preciso zelar pela minha fé, o quanto eu preciso zelar pela minha caminhada com Deus, porque eu já vi muitas coisas. Deus já me usou para muitas coisas. Deus já me deu muitas coisas. Deus já me mostrou muitas coisas. Eu não tenho desculpa de dizer que não conheço o Senhor, porque eu bem sei de onde Ele me tirou. Eu estava morto e o Senhor me salvou, me limpou, me curou. E hoje eu estou aqui falando das maravilhas dele. Você que está do outro lado, talvez você está morto, talvez fisicamente, devido a uma doença incurável. Talvez você está morto espiritualmente, desistiu de tudo, está depressivo, pensando em morrer.
Eu digo para você que me vê, você que me ouve, o mesmo Deus que me salvou, que me resgatou, ele resgata você. Porque ele não é um Deus de ontem, nem um Deus de hoje, nem um Deus de amanhã. Ele é o Deus de sempre, ele é o Deus de já, ele é o Deus de agora. Ele é o de ontem, é o de hoje e é o eternamente. Deus não é o passado, Deus não é o futuro, não é o presente. Ele é eternamente. Ele é o Deus que tudo pode. Se você entregar sua alma para Ele, Ele te dá a vitória. Agora, como diz as Santas Escrituras, no capítulo 6 de Hebreus, no versículo 4. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo. Participantes do Espírito Santo. E provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. E recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimentos. Pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, ou seja, a vergonha. Se Deus envergonhar de mim, eu estou morto. Se Jesus envergonhar de você, eu estou morto. E o pecado que nós fazemos contra o Espírito Santo, isso aqui está falando do pecado contra o Espírito Santo. Ele é um pecado que envergonha a Deus o tempo todo. Ele é uma situação que Deus não consegue olhar para nós. E cada vez nós vamos ficando mais distante do Senhor. Ele diz que é impossível voltar ao arrependimento. Não consegue voltar ao arrependimento. Então você que me vê, que me ouve, atenta bem para o que você está fazendo. Atenta bem para o que você pensa em fazer. Atenta bem, porque nada nessa terra, nessa vida terrena é para sempre. Tudo é passageiro. Hoje você está mal, mas no nome de Jesus você fica bem e já é passado. A nossa vida aqui, ela não é para sempre. O único pecado que o Senhor, Ele não perdoa o homem. Ele não perdoa exatamente esse que foi citado aqui. Nessa condição que o homem já provou das profundezas do Senhor, já provou das suas maravilhas e voltar a recair. Deus, o homem não consegue mais arrependimento para entrar no reino dos céus. Jesus, ele citou no capítulo 12, no versículo 31, Jesus citou esse tipo de pecado que impede o homem ser perdoado. Ele disse assim, capítulo 12 de Mateus, versículo 31. Ele diz assim: portanto eu vos digo, todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. A pessoa que já conheceu as maravilhas do Senhor, a pessoa que já conheceu as maravilhas do Senhor, já andou nos caminhos do Senhor, como diz aqui, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, ou seja, vivendo hoje, já provando do século futuro, já provando das maravilhas que o Senhor tem para nós. E recaíram, sejam outra vez renovados. Isso é impossível. Deus está dizendo para mim e para você que isso é impossível, que a pessoa volta novamente a conseguir pedir perdão.
Esaú tentou de todas as formas, mas não conseguiu acessar o acesso, que era um acesso em fogo. Ele queria voltar à sua primogenitura. Irmão, então, o que é que nós precisamos fazer? Ficar na posição que Deus te chamou. Nunca retroceder, só avançar. Se Deus te chamou e você tem certeza que foi Deus, se você não tem, faz uma prova com Deus. Fala, Senhor, mostra realmente se foi o Senhor que me chamou. Me mostra, Senhor, realmente se é o Senhor que está me chamando. E confirma, Senhor, no meu coração da forma que o Senhor quiser. Mas não me deixa, Senhor, ficar em dúvida. Mas não me deixa, Senhor, retroceder. Porque aqueles que retrocedem, o Senhor não tem prazer neles. O Senhor fica entristecido por eles e não consegue ter o perdão. Porque assim continua sacrificando ao Senhor, continua matando ao Senhor, como aqueles mataram, aqueles que crucificaram o Senhor. Oh, meu Pai, bendito seja, Pai, o Senhor. Papai, obrigado por essa palavra. Obrigado, Senhor, por essa visão. Papai, obrigado por essa visão. Senhor, nos ajuda a caminhar com o Senhor. Papai, tudo vem do Senhor, meu Pai. Os movimentos, meu Pai, das pálpebras dos meus olhos vêm do Senhor. Os movimentos, meu Pai, dos meus lábios, da minha língua, vêm do Senhor. O abrir e fechar, meu Pai, da minha boca, vem do Senhor. A minha audição, Pai, ela vem do Senhor. O pão de cada dia, Pai, o nosso pensar, o nosso deitar, acordar, tudo vem do Senhor, tudo está no seu controle, meu Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos dê, Pai, mais uma oportunidade. Há muitos, meu Pai, que precisam apenas de uma oportunidade. Há muitos, meu Pai, que estão pensando em desistir, estão cansados. Tantos problemas, Pai. Quem sabe, Senhor, dentro da sua própria congregação. Quem sabe, Senhor, dentro da sua casa, lá no seu trabalho, por onde andas. Tanta frustração, meu Pai. Tanta perturbação. Oh, meu Pai, o Senhor nos conhece muito mais do que nós mesmos, Senhor. Nos dê mais uma chance. Nos dê mais, meu Pai, uma oportunidade desse homem, Pai, essa mulher, mais uma oportunidade, Pai, de sobrevivência. Que ela possa, Pai, te glorificar e dizer que estava morta, mas agora o Senhor o reviveu. Dizer que estava perdida, mas agora foi encontrada. Oh, Espírito Santo, convence, Pai, esse homem, que se com Deus é difícil, com ela disse, sem Deus é impossível de continuar. Então, meu Pai, nós não temos outro caminho, nós não temos outro caminho, Senhor, que nos leva à salvação. Existem outros caminhos que nos levam ao inferno, ao reino satânico, aonde o fogo queima dia e noite, e o bicho não morre, e a angústia, a tristeza é todos os dias. Esses são os outros caminhos que existem, mas o caminho da salvação é um só, e é estreito. Mas o Senhor nos ajudando, Pai, com certeza nós vamos acessar, Pai, esse acesso. Ainda, Senhor, que seja em fogo, como Esaú tentou. Mas nós não vamos retroceder, meu Pai. Nós não vamos retroceder, Senhor. Eu não vou retroceder, meu Pai. E essa pessoa que está pensando em retroceder, Senhor, dá ela força. Dá ela uma saída, meu Pai. Em nome do Pai, Jesus, em nome do Pai Criador dos céus e da terra, em nome do Filho, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, e em nome do Espírito Santo de Deus, eu entrego, meu Pai, essa mensagem.
e na certeza, meu Pai, da vitória, em nome de Jesus, meu Pai. Amém. Glória a Deus.